o cosmo residual do Cavaleiro de Ouro Shijima libera a barreira dos 4 portões de Buda na Casa de Virgem. O Cavaleiro de Ouro Odisseus de Ofiuco poderia atravessar, mas ao lado de Ikki isso seria impossível. Ele foi absorvido por um espaço diferente e o que pode acontecer agora? Sendo arrastados por aquele lugar, o 13º Cavaleiro de Ouro dizia: até onde vamos ser jogados? Se cairmos nesta deformação dimensional, vai ser impossível voltar. Se eu estivesse sozinho, conseguiria dar um jeito, mas para o Ikki, que perdeu a consciência, é absolutamente impossível. Grande mestre, acorde, grande mestre, o Ikki. Ao menos o Ikki, faça-o cair aí. Sendo arrastado naquele espaço, Odisseus utiliza seu cosmo para que as suas palavras alcancem o grande mestre no santuário. De repente, Ikki de Fênix cai perante a estátua de Atena, próximo ao local onde a deusa caiu em forma de bebê. O cavaleiro recobra sua consciência e se pergunta onde estava, até que reconhece a estátua de Atena à sua frente. Ikki estava surpreso. Eu fui jogado dos 4 portões até o templo de Atena, mas nesse caso, para onde foi Odisseus? De repente, o cavaleiro sente um cosmo e fica atento. Nas suas costas, o grande mestre do santuário aparece e diz: você deve ser Ikki. O cavaleiro olha para trás e fala: essa aparência, você é o grande mestre? E naquele momento o mestre explica algo: eu captei a essência das ondas mentais vindas de Odisseus. Você prometeu para ele, não foi? Prometeu que irá matar a Atena. Ikki não gosta daquelas palavras. O mestre pergunta se por acaso seria mentira. O cavaleiro de bronze relutante responde que não, já que um homem não pode ter 2 palavras. Porém, antes que pudesse completar a frase, o mestre diz que vai testá-lo. Antes que o cavaleiro pudesse se preparar, ele é atingido por um ataque repentino. O grande mestre dizia: vou testar se você tem a força para poder matar a Atena. O cavaleiro de bronze é arremessado ao chão e chega a uma conclusão. Assim como Odisseus, até mesmo o grande mestre quer matar a Atena. O mestre diz que é como ele pensava e que está com dúvidas. Você não conseguirá golpear a Atena. Um homem assim não tem utilidade nenhuma. Você vai morrer aqui. O mestre ataca novamente, porém dessa vez Ikki, mesmo de joelhos, consegue conter aquela investida. Ele dizia: eu não posso morrer ainda. No entanto, quando tudo isso acabar, eu pagarei a dívida com Odisseus, com a minha própria vida. O mestre então pergunta: quer dizer que em vez de matar Atena, pense em pagar a dívida com a sua própria vida? Ikki responde que é isso mesmo. E o mestre fala que o cavaleiro é um idiota. Você não entendeu nada. A Atena que você está tentando proteger é a causa disso. Ikki não entende muito bem o que você quer dizer. E o mestre continua: você ainda não entendeu? A causa principal de todos estes desastres naturais são as ações de Atena. Nesse momento vemos um flashback de alguns anos atrás. Somos levados ao Star Hill, onde o grande mestre olhava para as estrelas e dizia: isso é muito estranho. De repente Odisseus chega até o local e fica de joelhos perante o grande mestre. Ele diz: aqui é um lugar que somente o grande mestre pode entrar, mas por qual motivo me chamou até aqui? O mestre então se pronuncia: Star Hill é o lugar onde eu prevejo o tempo da Guerra Santa, lendo o movimento das estrelas. Odisseus diz que sabe disso e o mestre continua: geralmente existe um desalinhamento comum de 5 graus entre o zênite e a estrela polar, que estão no final do eixo da Terra. Quando ocorrer uma sobreposição, isso será um sinal do início da Guerra Santa. Porém, Odisseus pergunta se falta pouco para isso acontecer, e o mestre responde que não. A guerra ainda não começou. Porém, mais preocupante do que isso é que está acontecendo um fenômeno que faz pensar algo sinistro. Marte e Saturno se encontram sobre a constelação de Gêmeos, Júpiter e Urano sobre a constelação de Virgem, Marte e Vênus sobre a constelação de Peixes, e em breve o Sol e a Lua se sobreporão com a constelação de Ofiucos. Odisseus fica tenso. Então isso significa que, e o mestre completa: é isso mesmo. Esse é o pior alinhamento planetário possível, o grande quadrado que se completará ao redor da constelação de Ofiucos. Odisseus então diz: com isso todas as constelações obedecerão Ofiucos. O mestre fala que é isso mesmo. Eu não entendo porque esse mau presságio está acontecendo. Suponha-se que um fenômeno como esse nunca ocorreu nos tempos mitológicos. Então por que isso está acontecendo justo agora? Odisseus diz que talvez isso seja obra de Asclépio. Ele planeja ressuscitar na Terra, movendo sua alma para o meu corpo, para se vingar de Atena.
Grande mestre, se isso continuar assim, eu me tornarei Ofiucos, o 13º Cavaleiro de Ouro, e então me rebelarei. O mestre diz para o cavaleiro se acalmar. Mesmo que Asclépio planeje fazer isso, é impossível para ele escapar da prisão do Tártaro onde está preso. Há um poder muito maior em ação nisso. Um grande poder capaz de interromper toda a providência deste universo. Não há ninguém com esse poder, exceto os próprios deuses. Odisseus fica surpreso, mas os deuses? O mestre diz que sim, não há nenhuma evidência de que seja obra de Hades ou Poseidon, muito menos que isso seja obra dos deuses do Olimpo. Odisseus diz, então nesse caso seria, e o mestre completa, a única que resta é a nossa deusa Atena. Toda aquela movimentação das estrelas que culmina na catástrofe de Ofilco seria na verdade obra da própria deusa Atena. Voltando ao presente, que continua a medir forças com o mestre do santuário, o cavaleiro de Fênix se levanta e diz: não, eu não posso acreditar que Atena está fazendo isso, porque ela faria algo assim. O mestre chama Ikki de estúpido. Você não entende, apesar do que está vendo, mas não há tempo para pensar nisso. Se você não matar Atena, você também morrerá aqui. Ikki, porém, responde: eu já te disse, ainda não posso morrer. O mestre então parte para o ataque. Nesse caso, desapareça nos confins do universo. O cavaleiro de Fênix responde que irá resistir. Batam asas de Fênix. Ikki ataca com a ave Fênix, porém seu poder não foi o suficiente. Ele é jogado na estátua de Atena pelo grande mestre. Ikki fica surpreso. Mas que força! Repeliu minha ave Fênix, sem mover sequer um só dedo, como era esperado do grande mestre. Porém o mestre se aproxima perguntando: Ikki, por que não me atacou com toda a sua força? Você não pode enganar meus olhos. E o cavaleiro de bronze então responde: você é alguém que está no topo dos 88 cavaleiros que protegem Atena. Como esperado, não posso atacar alguém como você. Mas grande mestre, por que você não me causou nenhum ferimento mortal? Se você quisesse, eu já estaria morto. O mestre então responde: apesar do perigo que representa para Odisseus cair na distorção dimensional, parecia mais importante para ele confiar você a mim. Ikki se surpreende: mas o que, Odisseus? E o mestre continua: sim, você é um homem que até mesmo Odisseus confiou. Eu, o grande mestre, também vou confiar em você. De repente, com um brilho dourado, o grande mestre segurava a adaga dourada e dizia: essa é uma espada que mata deuses. Ela tem sido herdada desde as eras mitológicas no santuário. A espada de Crisos. Ikki, eu te confio essa espada. O cavaleiro fica surpreso. Mas como a espada de Crisos? O grande mestre completa que dependerá do cavaleiro de bronze como irá utilizá-la. E de repente ele começa a perder suas forças. Parece que a lei do despertar de Odisseus está perdendo seu efeito. Vou cair em um sono profundo novamente. Ikki, eu deixo tudo em suas mãos. O mestre volta a dormir e o cavaleiro de Fênix empunha a adaga dourada. Ele então diz: mas espere, então essa é a espada com a qual Saga tentou matar a Atena, quando ele se fez passar pelo grande mestre. E também é a mesma espada que Atena utilizou para cortar o seu próprio pescoço para poder ir ao submundo. Essa espada poderia ser usada novamente para matar Atena. O destino do céu e da terra depende dessa espada de Crisos. Odisseus vagava pela escuridão do espaço sem sua armadura de Ofilco. Ele dizia: esse é um mundo de escuridão, em que não se consegue distinguir nem o céu nem a terra. Por quanto tempo eu estive vagando por este lugar? Não consigo me lembrar. Desde alguns dias atrás? Não, não é isso. Alguns anos? Não, na verdade eu sinto que estou vagando há décadas nesta escuridão. De repente alguém chama o nome de Odisseus. Ele se perguntava quem seria, quem estaria o chamando. A voz continuava chamando o nome de Odisseus, até que o cavaleiro lembra de algo. Isso é a prisão do Tártaro. Odisseus se vê caindo em frente ao portão do Tártaro, uma estrutura formada por diversos esqueletos de serpentes. Odisseus dizia que aquela era a prisão do Tártaro, onde está o 13º. Os portões daquele lugar começam a se abrir e a voz dizia: você finalmente chegou. Eu estava te esperando, Odisseus. Esperei por tanto tempo que cheguei a perder a noção desde a era mitológica. O seu corpo pertence a mim. Assim eu posso finalmente renascer. Do portão conseguimos ver uma alma em forma de serpente gigante que saía para possuir Odisseus. O cavaleiro então diz: como eu pensava, é você, Asclépio. O cavaleiro gritava e estava prestes a ser devorado por aquela serpente.
porém de repente ele acorda em sua casa. Odisseus, ainda abalado, chega à conclusão de que aquilo teria sido um sonho, porém ele sempre tinha o mesmo sonho com aquele mesmo lugar, e então se perguntava, será que eu? E de repente um garoto que segurava um bebê entra na casa chamando por Odisseus. Aquele era o jovem Suikyo, que dizia, o meu irmão Suisho está com febre novamente. Odisseus então prepara um remédio para que Suikyo possa dar a ele. O garoto fica agradecido e pede desculpas por sempre estar incomodando. Porém Odisseus diz, eu vou deixar ervas medicinais preparadas, então venha buscar à noite. Suikyo percebe algo. Odisseus, você está suando bastante. Aconteceu alguma coisa? O cavaleiro responde que não há nada com o que se preocupar. E assim a noite chega. Suikyo vai até a casa de Odisseus novamente, e ele abre a porta enquanto dizia, Odisseus, sou eu, Suikyo, eu vim buscar as ervas medicinais, mas ele não está aqui. Para onde será que ele foi? Suikyo não encontra ninguém naquela casa, porém de repente ele pressente algo, e ao olhar para trás, vê um vulto de um homem andando. O garoto acredita que aquele deve ser Odisseus, e começa então a gritar por seu nome. Odisseus, não consegue me ouvir? Para onde será que ele vai? Ei, Odisseus! O garoto gritava seu nome enquanto corre na sua direção. Ele então chega em um lugar cheio de lápides de cavaleiros. Ele dizia, aqui é o cemitério, onde está o túmulo dos cavaleiros. O que será que ele veio fazer aqui no meio da noite? Espera, não é só isso. Ele passou dos túmulos e está indo mais para longe. Não pode ser, depois dos túmulos tem o distrito maligno. Odisseus caminhava cada vez mais para dentro das trevas. Ele ia na direção do distrito maligno. E Suikyo seguia enquanto dizia, este é o lugar que mesmo dentro do santuário, o grande mestre não consegue adentrar. Você não consegue voltar de lá. Ei, Odisseus! O garoto voltava a chamar por seu amigo, mas de nada adiantava. Suikyo acaba caindo na entrada do distrito maligno e começa a rolar para dentro da gruta. Ao conseguir se recompor, ele diz, essa caverna é profunda, tem tantos zigue-zagues que parece até mesmo um labirinto. Se eu me descuidar, pode ser que eu não consiga sair daqui com vida. De repente, Suikyo se surpreende. Na sua frente estava Odisseus, parado perante um poço. O garoto começa a gritar, Odisseus, você não pode ficar aqui. Vamos voltar agora, Odisseus. Ei, Odisseus, está parecendo como se ele estivesse inconsciente. E de repente de dentro do fosso sai o espírito, em forma de serpente gigante que dizia, não se intrometa, moleque. Eu tenho algo a tratar com Odisseus, por isso atraí para este lugar. Suikyo com medo ainda perguntava, mas você, quem é você? E antes de obter uma resposta, ele percebe que Odisseus continuava seguindo em frente e estava prestes a cair no fosso. Suikyo grita para que ele tenha cuidado, mas de nada adianta. Então o garoto abraça Odisseus enquanto dizia, nós temos que voltar, vamos logo sair daqui, Odisseus. Os dois então começam a cair enquanto a serpente dizia, seu moleque, você não entendeu quando eu disse para não se intrometer? Porém Suikyo acorda e ao seu lado estava Odisseus. Eles estavam na frente do poço. Odisseus pergunta se ele estava bem, mas Suikyo queria saber se seu amigo voltou ao normal. O cavaleiro responde que sim, de alguma maneira ele estava bem. Por sua causa eu fui salvo de ser sugado para o poço do Tártaro. O garoto fica surpreso com aquele nome. Suikyo se perguntava se aquele seria um tipo de fosso para o mundo dos mortos. E Odisseus continuava dizendo, um buraco para o mundo dos mortos, que dizem que nos tempos mitológicos, Atena derrubou Asclépio. Se você cair, não conseguirá escalar de volta. E Odisseus então faz um teste. Ele pega uma pedra e a joga dentro do fosso. Ela acaba sumindo na escuridão. O garoto então chega à conclusão, não importa quanto tempo passe, não vai ter nenhum som, é realmente muito fundo. Odisseus então revela que leva 9 dias e 9 noites para poder chegar até o fundo daquele fosso. E lá há sempre uma neblina escura se acumulando. É uma prisão eterna, que apesar de estar no mundo dos mortos, até mesmo o Hades, o imperador do submundo, abomina e não se aproxima. Dentro dessa prisão, a alma de Asclépio se encontra aprisionada. Escute bem, Suikyo, o meu corpo irá um dia ser capturado por Asclépio. Ele está planejando retornar à Terra e irá utilizar o meu corpo para se vingar da deusa Atena.
Voltando para o presente, Odisseus consegue voltar do espaço distorcido, caindo novamente nas escadarias das 12 casas. Ele dizia: parece que de alguma maneira eu fui jogado para além dos 4 portões de Buda. Mas e este sonho de antigamente? Eu estou tendo sonhos de quando estava vivo. Como esperado de você, Shijima, mesmo não estando na casa de Virgem, ainda brincou comigo até o último momento. E então, Ikki, também concorda em matar a Athena? Ou então você irá observar a destruição do céu e da terra? Vamos nos encontrar novamente na casa de Ofilcos. Desde os tempos mitológicos, Asclépio está esperando a sua vingança contra Atena, e esse momento está se aproximando silenciosamente. Odisseus continua subindo as escadarias das 12 casas enquanto diz: a casa de Libra, aqui é o lugar que Duco deve estar protegendo. De repente o serpentário se assusta. À sua frente ele avista o corpo do cavaleiro de Taça, que foi derrotado por Duco. Aquele é Suikyo, que estava escorado na urna de sua armadura. Odisseus chama por seu nome. Suikyo, aqui foi seu fim. E a armadura de Taça se tornou a vestimenta de sua morte. Nesse momento vemos algumas memórias do passado, onde o cavaleiro de Ofilco perguntava: então quer dizer que você recebeu a armadura de Taça, Suikyo? O garoto responde que sim, e Odisseus continua: como esperado, Suikyo, você se tornou um cavaleiro de prata rapidamente. Você é apenas uns 2 ou 3 anos mais velho que Doku e Shion, então a partir de agora, você deve se tornar um exemplo para os dois. Suikyo diz que sim, vou me esforçar ainda mais agora, e Odisseus então pergunta: agora que me lembrei, dizem que a água de Taça possui o poder de refletir o futuro. Suikyo, você conseguiu ver algo? O garoto então responde e o cavaleiro de Ofilco fica surpreso. Mas o que? Um bebê? Você disse que aparece um bebê? E o cavaleiro de Taça fala que sim, foi por apenas um instante, mas o que poderia significar isso? Em pensamentos, Odisseus fica chocado. Não pode ser. Se for um bebê, então quer dizer que... E Suikyo pergunta para o cavaleiro onde ele estava indo. Serpentário então diz: escute, Suikyo, se a partir de agora algo de estranho estiver acontecendo comigo, me ataque sem hesitar. Nesse momento já não será mais o meu verdadeiro eu. Você terá que me matar, Suikyo. Dizendo essas palavras, o cavaleiro vai embora enquanto Suikyo grita por seu nome. Então somos levados até o Poço do Tártaro, que fica no distrito proibido do santuário. Nas bordas do poço, vemos alguém chamando por Asclépio, que responde: quem é? Quem chama meu nome? E naquele momento, vemos que Odisseus era quem chamava. A fumaça que saía do poço se materializa em forma de uma serpente gigante, que seria Asclépios. Ele então diz: ó, bem-vindo, Odisseus. Que inesperado você vir me visitar. Finalmente você decidiu se tornar o receptáculo do meu espírito divino. Odisseus diz que isso também seria seu destino, mas só tem uma coisa que eu quero que você me diga. Você que esteve selado e não conseguia se mover até agora, como você conseguiu mostrar indícios de sua ressurreição? Asclépio então responde: ah, sobre isso foi Atena. Odisseus fica surpreso, mas era como ele pensava. Atena está cruzando o espaço e o tempo, e tentando vir do futuro para esta era. Como o eixo do tempo é diferente entre passado e futuro, até mesmo um dia no futuro pode se tornar em muitos anos para nós no passado. Então o bebê refletido na taça certamente é ela. Asclépio então falava: mesmo que eu esteja preso no Tártaro, eu descobri uma maneira de observar o movimento de tudo e de todos. Atena suplicou a Cronos e está vindo para cá atravessando o tempo e espaço. O motivo disso é para salvar a vida de um cavaleiro de bronze. Que motivo mais patético! No entanto, por causa disso, a ordem do universo foi perturbada e começaram a ocorrer distorções em vários lugares do espaço-tempo. Cedo ou tarde, isso irá causar uma grande fissura até mesmo neste imenso universo, mas eu não me importo muito com isso. Eu irei aproveitar essa oportunidade de reviver e assim tomar o lugar de Atena. Então, Odisseus, seu corpo será meu. Mas não se preocupe, não terá nenhuma mudança logo de cara. Eu irei me acostumar com seu corpo pouco a pouco. E então, quando seu corpo e meu espírito estiverem fundidos mais da metade, o 13º Cavaleiro de Ouro renascerá. Naquele momento vemos alguém chamando por Odisseus. Ele havia perdido a consciência e estava em sua casa. Ao lado da sua cama, vemos Suikyo e o grande mestre que dizia: ó, você recobrou a consciência? Você foi encontrado por Suikyo caído no poço do Tártaro. O Cavaleiro de Taça então diz: você estava em uma situação estranha, então eu pensei que talvez...
que talvez dessa vez o Asclépio havia possuído seu corpo e fiquei muito preocupado. Odisseu se levanta e pede desculpas para Suikyo, que responde: sem problema, só espero que esteja bem. Porém, Odisseus continua: mas sobre a minha conversa com Asclépios, a verdade é que é revelado os acontecimentos para o grande mestre Suikyo, que ficam surpresos. O que para matar a Atena que vem do futuro? E Odisseus responde que sim, essa Atena não é a mesma que lutará ao nosso lado a Guerra Santa que começará em breve. Não é pela terra que ela está voltando no tempo, ela está tentando vir para esta era somente por motivos pessoais. Atena que desce toma uma forma humana e ganha vida, uma vez a cada centenas de anos, mas por causa da aparição da Atena do futuro, a verdadeira Atena desta era não descerá. Desta forma, a derrota para o exército de Hades será inevitável. Na verdade, isso provavelmente trará a destruição de até mesmo todo o universo. Para fazermos a Atena desta era aparecer, a verdadeira Atena, nós devemos apagar a existência da Atena do futuro. O grande mestre responde que entendeu o que Odisseus quer dizer, porém quem matará a Atena? Se isso vier a público, ocorrerá uma grande rebelião no santuário, e o exército de Hades acabará se beneficiando disso. Odisseus diz que o mestre tem razão, porém de joelhos, Suikyo se pronuncia: essa missão, me ordene a cumpri-la, por favor. Vocês dois são imprescindíveis na Guerra Santa, que começará contra Hades. Os Cavaleiros de Ouro devem permanecer aqui também. Odisseus pergunta para Suikyo se ele entende o que isso significa, e o grande mestre completa: você irá se tornar um traidor. Odisseus dizia para os cavaleiros que não sabem de nada: você será tratado como uma cobra. Vão colocar em você a marca do traidor por toda a eternidade. Suikyo diz estar preparado para esta desonra, se for para manter o amor e a justiça da terra. Voltando ao presente na casa de Libra, Odisseus de Serpentário está na frente do corpo de Suikyo de taça. Do seu rosto começa a derramar lágrimas de sangue, e Odisseus, que chorava sangue perante seu amigo, dizia: o caminho que você trilhou era um caminho espinhoso, e você ficou no meio deste caminho. No entanto, eu não posso ser derrotado no meio deste caminho, Suikyo, mesmo que este seja um caminho espinhoso, até eu finalmente arrancar a cabeça de Atena. De qualquer maneira, eu continuarei. A destruição do céu e da terra se aproxima. Vemos a distorção dimensional que cobre o santuário. O 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus de Serpentário, se aproxima de Tema de Pégaso, que estava desacordado no chão. Ele dizia: eu nunca vi esse Cavaleiro de Bronze. E Odisseus segue seu caminho, porém de repente o Cavaleiro de Pégaso começa a despertar. Tema começa a chamar pelo seu mestre Suikyo de taça, o Cavaleiro de Prata que havia se tornado um dos 3 juízes do inferno, Garuda. Naquele momento Odisseus para e se vira na direção do Cavaleiro de Bronze em silêncio. Tema também começa a chamar pelo nome de Sasha e Alone, o receptáculo de Hades. Odisseus aponta o cetro de Serpentário para o cavaleiro e começa a ver suas memórias. Vemos andando felizes Alone, Suikyo e Tema, que dizia: mestre Suikyo, aqui é a cidade de Florença, na Itália. Alone então responde: Pégaso, quero dizer, o Tema é bem detalhista, não é? Nesse momento o futuro Cavaleiro de Bronze responde: é isso mesmo, porque este lugar é a minha cidade natal. Eu até que conheço também os ateliês de pintura, vou te levar neles. Alone diz que isso vai ajudá-lo bastante. Suikyo, que carregava a urna da armadura de taça, então se pronuncia: vamos nos separar aqui por enquanto. Quando vocês decidirem onde vão ficar, eu vou visitar vocês. Os garotos concordam e começam a correr por Florença. Tema dizia: por aqui, Alone, venha. E o garoto pergunta: Tema, você não ia me levar até um ateliê? Porém o Pégaso fala que antes disso queria apresentá-lo para alguém, uma amiga de infância. Alone fica surpreso: uma amiga de infância? E logo eles chegam até uma pequena casinha onde Tema já abre a porta gritando por Sasha. Ei Sasha, eu voltei! Alone fica surpreso e ali eles se deparam com uma bela garota que estava de cama. O Pégaso fica preocupado: Sasha, o que aconteceu? Você está doente? E a garota responde: Tema, é que estou me sentindo um pouco lenta por esses dias. O médico disse que não tem nada de errado comigo, mas... E Tema, sorrindo, começa a abrir o saco que carregava enquanto dizia: você não estava com seu corpo saudável desde o começo, de tanto trabalhar. Tome, coma isto. Daquele saco, o garoto retira várias frutas e joga sobre a cama. Ele dizia: eu trouxe para que você possa comer.
coma bastante, melhore rápido. Porém, a garota fecha seus olhos e diz que não precisa daquilo. Provavelmente, você deve ter roubado essas frutas. Não é bom roubar das pessoas. Eu disse para você parar com isso, mas você ainda está com esses hábitos de bandido, não é? Tema, segurando algumas maçãs, responde que não, eu parei com isso de roubar, eu comprei voltando para cá, com dinheiro que eu ganhei trabalhando. A garota diz que não gosta de mentiras, e Tema continuava insistindo, coma Sasha, por favor, eu mudei de verdade. Alone, que observava aquilo, diz que isso era verdade, e Sasha percebe o garoto naquele momento e pergunta quem seria ele. Tema então o apresenta, ele se chama Alone, eu o conheci quando ainda era um bandido, não digo, um amigo que eu conheci no meio da viagem. Alone falava, essa maçã realmente foi comprada pelo Tema com o dinheiro que ele ganhou, e a garota sorrindo então pega a fruta e diz, ah, então é verdade, né? Me desculpe por duvidar de você, então eu vou recebê-la com muita alegria. Obrigada, Tema. Naquele momento voltamos ao presente, Odisseus havia utilizado sua magia para ver a mente do Pégaso. Ele, surpreso, então diz, mas o que? Esse é o sonho desse cavaleiro de bronze. E de volta à mente do cavaleiro, vemos mais alguns acontecimentos de seu passado. A partir daquele momento, o mestre Suikyo alugou um canto em algum lugar de Florença e começou a sua loja de ferramentas. E enquanto eu ajudava ele, nos intervalos do trabalho, ele me ensinou tudo sobre os combates e o universo. Nesse momento, vemos um pouco do treinamento de Suikyo e de Tema. O garoto atacava seu mestre, porém com apenas um movimento, Suikyo o joga no chão, dizendo que ele ainda era muito fraco. Essa técnica não funcionaria nem mesmo em um gato de rua. Escute, Tema, o fundamento da destruição de algo é pulverizar os seus átomos. O garoto observava a explicação de seu mestre. Os átomos? E Suikyo diz que é isso mesmo. Assim como você e eu, assim como as pedras, flores e árvores, assim também como as estrelas que brilham no céu, tudo é feito de átomos. Não importa o quanto você machuque algo superficialmente, isso não vai se transformar em uma destruição verdadeira. O ataque supremo é, em outras palavras, pulverizar os átomos. Naquele momento, Suikyo transforma em cinzas uma pedra na palma de sua mão, apenas utilizando o seu cosmo. Os dois então voltam para o treinamento. E Tema dizia, até mesmo em dias de chuva, ou até mesmo dias de ventania, o mestre Suikyo me ensinava a lutar, sem saber que era um treinamento para me tornar um cavaleiro. O Alone também estava bem, foi aceito em um ateliê de pintura e estava trabalhando bastante em seus estudos de pintura. Os colegas de classe de Alone tentavam intimidá-lo. Ei, você se acha bastante para um novato, né? Só porque você desenha bem virou o queridinho do professor, porém naquele momento o Tema aparece. E vocês têm algum problema com isso? No mesmo instante os garotos ficam com medo. Pégasus, ele é o cara mais temido dessa cidade. E Tema dizia, o Alone é meu amigo, e ele não sabe quando estão fazendo bullying com ele. E em um instante Tema aplica um cascudo na cabeça de cada um dos moleques ali presentes, e eles saem correndo. O Pégaso pergunta se Alone estava machucado e o garoto responde, obrigado, mas esse tipo de violência não é legal, Tema. Então Tema diz, ah, mesmo que eu fale algo, tem gente que só aprende sendo punida. Alone, eu vou me tornar forte, vou treinar mais do que eu treino hoje, vou me tornar muito mais forte e proteger você e a Sasha. Vemos em um jardim Sasha, Alone e Tema que dizia, nenhum de nós tem família, nós somos parecidos. Sasha, que fazia uma pulseira de flores, pergunta o que Alone estaria desenhando e o garoto responde que está fazendo um retrato deles, a imagem dos três amigos. Voltando ao presente, Tema de Pégaso finalmente acorda perante Odisseus e ele dizia, eu estava dormindo, para onde foi Shun e quem é você? A presença de Odisseus incomoda Tema, o serpentário então se pronuncia. Você estava murmurando Suikyo agora há pouco, parece que você estava sonhando com dias que você já viveu. Tema pergunta como ele sabia disso, e Odisseus responde que teve o mesmo sonho que o Pégaso, eu estava espiando dentro da sua cabeça. Tema fica surpreso e irritado. O que você disse? Você fica fazendo essas coisas estranhas aí? Quem diabos é você? O cavaleiro tenta atacar com um soco, porém o 13º cavaleiro de ouro desvia facilmente. Ele então se apresenta. Eu sou Odisseus de Ofilco e vim decapitar a Atena. Tema fica surpreso. Decapitar a Atena? Entendi. Então quem estava causando problemas no santuário era você. Nesse caso, não vou ter piedade. Tome isso, meteoro de Pégaso.
Tema, sem nenhum resquício de medo, ataca o inimigo iminente sem hesitar. Porém, os meteoros de Pégaso passam por Odisseus, que desvia facilmente de cada um dos golpes do Pégaso. Tema fica surpreso com aquele feito do 13º Cavaleiro de Ouro. E o Cavaleiro de Bronze então diz: mas o que? Não ficou com nenhum arranhão? E Odisseus se pronuncia: Tema, então esse é o punho de quem foi um aprendiz ensinado por Suikyo, mas que garoto patético. Tema fica nervoso e parte para cima perguntando o que Odisseus disse. Ele desfere mais um soco, porém, como esperado, o Cavaleiro de Ouro de Ofilco para o seu ataque com apenas uma mão. O Serpentário então diz: você não foi ensinado a pulverizar os átomos? É assim que se faz. Com seu cosmo, Odisseus começa a pulverizar a mão do Pégaso. Tema grita de dor e cai no chão dizendo: o meu punho foi quebrado. E nesse momento, com um olhar sem nenhum remorso, Odisseus diz: Tema, Suikyo deve estar chorando no mundo dos mortos. O amaldiçoado 13º Cavaleiro de Ouro luta contra o inexperiente Tema de Pégaso. Caído no chão, o Pégaso perguntava: mas o que? Por que você disse que meu mestre Suikyo estaria chorando? E o Serpentário responde: é isso mesmo, por ter criado um discípulo fraco como você. Tema fica furioso e responde: eu sou o discípulo número 1 do meu mestre Suikyo, Tema de Pégaso. E nesse momento o cavaleiro parte para o ataque. Tome mais uma vez os meus meteoros de Pégaso. Odisseus diz: desta vez vou te fazer sentir um pouco de dor. E naquele momento Tema é atingido em cheio pelo poder de Odisseus de Ofilco, que repele seus meteoros de Pégaso. O cavaleiro cai no chão enquanto dizia: todos os meteoros foram rechaçados. Eu não tenho nenhuma chance, mesmo tendo sido treinado pelo meu mestre Suikyo. E em pensamentos o 13º Cavaleiro de Ouro falava: então é isso, Suikyo, desde que eu morri, você... E naquele momento temos um flashback das memórias de Odisseus e vemos o relógio de fogo do santuário e um pote com um líquido borbulhante. Odisseus pega aquela coisa e começa a beber. Após isso, vemos Asclépio falar em sua mente: o que você bebeu agora foi um tipo de veneno. Você pensa em morrer, Odisseus? E então o cavaleiro responde: é isso mesmo, Asclépio. Eu não irei deixar você fazer o que quiser com o meu corpo daqui pra frente. E o Serpentário original então diz: você sempre esteve com a perspectiva de morrer e vir me encontrar desde o começo. Se você pensou que ia encontrar alguém em quem podia confiar a Atena e poder assim morrer, é um grande erro. Mesmo que você morra, a minha ambição não irá parar. Nesse momento Odisseus fica surpreso: mas o que isso quer dizer? E Asclépio diz: mesmo que você morra e sobre um osso, um pedaço de carne ou então um fio de cabelo, não, até mesmo se sobrar somente um pouco de seu material genético, eu irei ressuscitar na terra com seu corpo. Porque a flutuação nos céus e na terra, causada pela Atena do futuro, irá me dar uma mão nisto. É melhor estar ansioso por este momento. Naquela hora Asclépio começa a gargalhar, e então Odisseus começa a sofrer os efeitos do veneno que tomou. E tempo depois vemos o jovem Suikyo gritando o nome de seu amigo. Odisseus estava de cama e Suikyo pedia para ele aguentar firme. O cavaleiro de Ofilco então responde: me desculpe, mas eu não irei conseguir cuidar de vocês. Eu irei morrer em breve. Mas se por acaso eu ressuscitar daqui pra frente, não irá ser eu de verdade, mas sim um demônio chamado Asclépio, que tenta invadir a terra. E neste momento, você deve matar este demônio sem hesitação. Suikyo escutava aquelas palavras com lágrimas nos olhos, e naquele momento, Odisseus morre. À frente de seu túmulo, vemos centenas de pessoas que oravam por sua alma. E então o grande mestre surge dizendo: você entende, Suikyo? A morte de Odisseus foi anunciada. Ele não irá mais retornar. Até mesmo o grande mestre chorava e Suikyo em prantos responde que entende. E então, alguns anos depois, finalmente chegou a hora. Suikyo, vá até Florença e olhe como está a situação. Possivelmente irá ter algum convite do exército de Hades, que sempre quis você desde o começo. Suikyo parte do santuário deixando Doku e Xion para trás. Logo a Atena do futuro iria chegar. Como o inimigo deseja, você deve cortar a cabeça de Atena sem hesitar. Desta maneira, o inimigo irá confiar completamente em você. Você deve conseguir ir até perto de Hades, e neste momento você deve destruí-lo. Essa era a missão secreta do Cavaleiro de Prata Suikyo de Taça. E tempos depois, já em Florença, na loja de Suikyo, Tema perguntava: mestre, estas são todas as bagagens, certo? E o cavaleiro responde que sim, porém de repente ele sente a presença de uma estrela maligna, um espectro de Hades que dizia:
Suikyo, parece que você fugiu do santuário. Como seu irmão Suisho morreu, o afeto que você tinha por Athena, que não te deu nada, finalmente sumiu. A recompensa é exatamente o que você imaginava. E então, que tal se juntar ao exército de Hades? Naquele momento, Suikyo dizia, suma. E então Tema se assusta, não entendendo o que estava acontecendo, já que ele não conseguia ver o espectro. Então o garoto pergunta para seu mestre com quem ele estava falando, e Suikyo responde que não era ninguém. Tema, se prepare. O garoto não entende muito bem, mas Suikyo continuava. A partir de hoje, vamos finalizar o aprendizado de técnicas. Vamos treinar com muito mais afinco. Tema concorda com seu mestre, e a partir daí ele treina ainda mais intensamente seus socos, os meteoros de Pégaso. Porém, Suikyo consegue contê-los com apenas uma mão, e diz que ainda estava muito lento. Eu posso ver um por um dos seus punhos que você libera. Mesmo que você possa derrotar um oponente comum, desta maneira vão ser desviados por um oponente mais forte. Você deve ao menos soltar 100 golpes em 1 segundo. Tema fica surpreso com aquilo, mas 100 golpes? E Suikyo responde, é isso mesmo, ultrapasse a velocidade do som. Tema, você deve superar a velocidade do som. Para você se tornar realmente forte, deve superar uma pessoa comum. Tema, você deve superar. Se você superar, irá se tornar realmente forte. O treinamento de mestre e discípulo passou por todas as 4 estações do ano. Mesmo em dias de sol, tempestades e nevascas, Tema treinou seus meteoros. E um certo dia, Suikyo disse, olhe Tema, aquela é a constelação de Pégasos. Todas as pessoas nascem sob uma estrela estabelecida, e aquela é a sua constelação. Você está sob as estrelas de Pégasos. Você nasceu para proteger algo importante. Não se esqueça disso nunca, Tema. E de volta ao presente, o jovem Pégaso estava frente ao inimigo Odisseus, que dizia, você foi ensinado por Suikyo que deve proteger algo importante. Mas o que é importante para você, Athena? O Pégaso então responde, não, o mais importante são meus amigos. Para proteger tanto Sasha quanto Alone, eu prometi ficar ainda mais forte. E nesse momento o Serpentário diz, é mesmo um idiota. Neste caso, porque você está vestindo esta armadura. Os cavaleiros vestem armaduras para proteger a justiça da terra e também a Athena, mas certamente nunca o fazem por seus amigos. Tema fica furioso e novamente parte para o ataque com seus meteoros enquanto dizia, o que alguém que veio para decapitar Athena está falando, até parece que o inimigo vai me dar um sermão. Nesse momento o 13º Cavaleiro de Ouro mostra toda a sua fúria. Idiota, você ainda não entendeu? Os meteoros de Pégaso são refletidos e todos atingem Tema novamente. O Cavaleiro de Bronze cai mais uma vez perante o inimigo, que se pronuncia, se você simplesmente cuspir para cima, irá cair em você. Você foi atacado pelo seu próprio golpe inúmeras vezes. E no chão Tema diz, isso é impossível, ele é forte demais. Mestre Suikyo, o que eu devo fazer? Nem mesmo o punho refinado pelo seu mestre funciona contra o inimigo. Essa é a verdadeira força de um cavaleiro de ouro. A superfície da água na armadura de Taça que reflete o futuro, o que está sendo refletido ali. Vemos Suikyo que segurava o objeto da armadura de Taça. De joelhos ele observava o reflexo na água e via o bebê Athena. Em pensamentos ele dizia, Tema, eu confio em você, tudo que é meu. Ainda em um flashback vemos Tema perguntando para o seu mestre, ei, você vai viajar? E Suikyo responde que sim, mas o garoto ainda estava curioso. Quando você vai voltar, mestre Suikyo? O Cavaleiro de Prata diz que possivelmente não iria retornar. E Tema fica em choque. Mas como assim? Me treine mais. Por favor, eu quero me tornar mais forte. Suikyo naquele momento se pronuncia. Tema, não posso dizer que está perfeito, mas você já se tornou forte, você já é um homem crescido. Nesse momento Tema tenta segurar suas lágrimas e Suikyo continua, eu reconheci você como um homem, como prova disto, vou deixar isso com você. Tema fica surpreso, aquelas eram as urnas das armaduras de Pégaso e de Taça. Seu mestre então explica, a urna de Pégasos irá ser útil para você algum dia, no entanto você não deve abri-la até que o momento chegue. No momento em que você se deparar com um forte inimigo que se parece com um demônio, abra sem hesitação a urna e lute usando a armadura de Pégaso. Tema fica surpreso com aquela revelação e diz, Pégasos e um forte inimigo parecido com um demônio. E Suikyo completa, além disso, pense nesta urna de Taça como uma lembrança minha.
Tema fica paralisado e se perguntava: mas o que? Uma lembrança? Não diga isso, mestre. Pode atrair má sorte. Você com certeza irá voltar, não é? E seguindo seu caminho, Suikyo dizia: Tema, possivelmente irá começar uma grande batalha na sua vida a partir de agora. Se você achar que está correto, mesmo que pareça ridículo, você ter uma chance de ganhar, mesmo que seja dolorido ou triste, você não deve desistir. Você deve lutar até o final, Tema. Suikyo vai embora e seu discípulo gritava: Mestre, eu vou persistir, vou lutar até o final, não importa o quão dolorido seja, por isso você vai certamente voltar, com certeza, mestre Suikyo. No castelo de Hades, Pandora recepcionava o cavaleiro Suikyo enquanto ela tocava sua harpa. Suikyo, você chegou, finalmente sentiu vontade de jurar lealdade ao senhor Hades? O cavaleiro de joelhos então responde: Antes disso, quero falar sobre a paz do meu irmão Suisho. Ele descansará no mundo dos mortos? Pandora garante que sim, porém Suikyo não acha bom o suficiente. Eu terei certeza quando me for dada a posição de um dos 3 juízes do inferno. Pandora então se pronuncia: Veja. E naquele momento, diante de Suikyo, aparece a estrela celeste da valentia, a Sapuris de Garuda. A vestimenta de um dos 3 juízes do exército de Hades se separa e rapidamente se encaixa no corpo de Suikyo. Ele agora é um dos espectros mais poderosos. E Pandora então diz: Suikyo, por você ter vestido essa Sapuris, você agora é para todos os efeitos um espectro. Deixe-me ouvir novamente. Você jura lealdade ao senhor Hades? E ele responde que certamente sim. Pandora então fala: Como prova disso, vá imediatamente ao santuário e me traga a cabeça de Atena. Suikyo responde que isso é algo simples e que o grande mestre também tem esta intenção. Pandora então pergunta: O grande mestre também? Então neste caso a vitória do exército de Hades é certa. De repente vemos o pequeno espectro que recrutou Suikyo dizendo: Você realmente assumiu essa posição para conservar sua vida. Quantos mais traidores sem vergonhas irão aparecer? Assim o exército de Atena também irá cair por terra. E agora voltamos ao santuário, onde Odisseus estava vendo aquelas memórias. O cavaleiro de Ofílco dizia: Então o Suikyo também adentrou o santuário e perdeu a vida, vestindo a carapuça de um traidor. Mas o que eu não entendo é porque Suikyo confiou a armadura a este homem. Este homem que nem mesmo protege Atena não tem a qualificação para vestir uma armadura, sendo você manejado pela armadura uma evidência disso. De repente Tema impede Odisseus de prosseguir. Espere, ele dizia. Eu ainda não estou morto. E o serpentário responde: Ainda não entende? Você não tem chance de vitória. Tema então diz: Mesmo se não tiver uma chance de vitória, se eu achar que estou correto, o mestre Suikyo me ensinou a persistir. Se eu não lutar até o fim e ir para o outro mundo, com que cara eu vou olhar para o meu mestre Suikyo? Naquele momento, Tema se levanta e dispara um soco que novamente é refletido por Odisseus. Porém, de repente, até o 13º Cavaleiro de Ouro se espanta, já que a armadura de bronze de Pégasus abandona o corpo de Tema, que cai no chão. A armadura flutuava em sua forma de objeto, e tanto Tema quanto Odisseus estavam surpresos. A armadura havia se separado de seu cavaleiro, e Odisseus dizia: Com isso está tudo esclarecido. No fim era algo emprestado, a armadura também desistiu de você. Porém, de repente, o objeto de Pégasus se movimenta, e Odisseus então percebe algo. Tema conseguiu acertar um golpe em seu ombro. Ele estava surpreso, mas o que? Isso é, ele acertou um golpe. Impossível. A velocidade de um cavaleiro de bronze é aproximadamente a velocidade do som, somente 100 golpes em 1 segundo. Um cavaleiro de ouro consegue 100 milhões de golpes em um único segundo, a velocidade da luz. Eu sou um cavaleiro de ouro que consegue desviar de golpes, até mesmo na velocidade da luz. Como é possível ser atingido por um golpe que se move na velocidade do som? E naquele momento Tema se ergue novamente, e Odisseus dizia em pensamentos: Pensando bem, este Tema é um homem que Suikyo confiou a armadura de taça como uma lembrança. Este homem carrega consigo algo que fez Suikyo reconhecer, e o serpentário se lembrava das palavras de Suikyo para o seu discípulo: Se você se deparar com um inimigo forte, que se parece com um demônio, Suikyo disse para abrir a urna e usar a armadura sem hesitação. Demônio, demônio, isso mesmo, é um demônio. Sou eu mesmo agora, Odisseus. Suikyo preveu na água da armadura de taça que sua vida iria se extinguir no meio do caminho e confiou o resto ao Pégasus. Suikyo confiou tudo ao Tema. As palavras que eu deixei ao Suikyo da mesma maneira foram deixadas para ele matar o demônio no seu lugar. Nesse momento o cavaleiro de Pégasus se levanta e Odisseus dizia:
Ah, eu consigo ver o Suikyo atrás do tema. O cosmo do Suikyo reside nele. O soco de um cavaleiro de bronze que estava sendo manejado pela armadura. Seria esta a razão dele não ter me atingido antes? Não, não é somente isso. O cosmo do próprio tema está se elevando mais do que antes. A vontade da armadura coincide com a vontade da pessoa que a veste. A força que a armadura dá está aumentando, maior ainda do que aquele do cosmo da justiça. Naquele momento a armadura de Pégaso se separa e veste o corpo de Tema novamente. Odisseus fica impressionado. A armadura novamente voltou a vestir o corpo de Tema. Isso quer dizer que esta é a primeira vez que o Tema vestiu a armadura por vontade própria, e a armadura também respondeu a isso. Para derrotar a mim, que sou um demônio, o cavaleiro de Pégasos despertou de verdade agora, despertando agora como um verdadeiro cavaleiro. Tema de Pégaso eleva seu cosmo acima do normal e agora irá enfrentar o Serpentário com sua força total. Finalmente, essa é a hora do despertar de Pégaso. Com seus meteoros de Pégasos, Tema acerta várias vezes o 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus de Ofilco. O Cavaleiro de Bronze fica surpreso. Eu acertei, dessa vez não foi só um golpe, todos os meteoros acertaram. Odisseus fica ainda mais encabulado e diz: até mesmo o golpe de um Cavaleiro de Ouro não funciona contra mim, mas dizer que o soco de um simples Cavaleiro de Bronze me atingiu. No entanto, este Tema disse que não protege a Athena, mas sim os seus amigos. Mesmo assim, porque a armadura de Pégasos foi vestida novamente, por qual motivo ela reconheceu o Tema? Será que aquela garota, Sasha, que é uma amiga que o Tema disse proteger, ela seria a... E então o Cavaleiro Dourado pergunta: essa Sasha, me diga quem é essa garota? O Cavaleiro de Bronze não entende muito bem o porquê daquilo e responde: o quê? É só uma amiga de infância. Nós que fomos abandonados e não temos parentes, nos conhecemos em Florença e desde então fomos criados como irmãos de verdade. Só que há alguns meses atrás a Sasha caiu em um sono profundo. Isso foi repentinamente. Odisseus fica surpreso. Mas o que? A Sasha? E então somos levados até as lembranças de Tema. Na pequena casa onde Sasha morava, vemos Alone entrando rapidamente, chamando por seu nome. O garoto pergunta para Tema o que havia acontecido, e à sua frente ele vê a Sasha deitada em uma cama. O garoto pergunta novamente o que houve e o Pégaso responde: Alone, a Sasha está dormindo assim há alguns dias, e ela não acorda de jeito nenhum. Mesmo o médico consultando ela, só conseguiu dizer que era uma doença do sono. Tema estava com lágrimas nos olhos e continuava: o mestre Suikyo sumiu e acabou acontecendo uma coisa dessas até com a Sasha. E eu estou pedindo, abra os olhos por favor, Sasha. A garota continuava em um sono profundo enquanto Tema cuidava dela sentada em um banco ao lado de sua cama. E nesse momento somos levados ao castelo de Hades. Pandora tocava sua harpa e então pergunta: mas como Athena estaria vindo do futuro? Naquele momento o espectro à sua frente, a estrela terrestre do encantamento Julieta de Papillon responde: sim, senhora Pandora, é uma informação certa, vinda das fadas. E Pandora se pronuncia: você diz que isso está impedindo o surgimento da Athena neste mundo? E o espectro então explica: não somente isso, por causa do surgimento de Ofilcos, todo o santuário caiu em um sono profundo. Além disso, um tal de Odisseus reviveu e está causando um certo caos. A autodestruição do santuário e do exército de Atena é questão de tempo. Pandora diz que isso a preocupa, a ressurreição desse tal de Odisseus, mesmo que a vinda de Atena do futuro tenha feito o eixo temporal funcionar de maneira errada. Alguém reviver direto do submundo? Não, ainda mais direto do Cócitos. Não deveria ser possível. Será que por isso também o despertar completo do Senhor Hades está sendo atrasado? Já não há mais tempo a perder. O espírito do Senhor Hades deve preencher logo o corpo de Alone. A serva do deus do submundo caminha pelo castelo até chegar a uma porta. E ela então diz: Senhor Hades, aqui é a Pandora. Permita-me entrar. De repente as portas se abrem e Pandora fica surpresa. Ela avista uma pintura de um cavalo alado, o Pégaso, com 2 colares de flores em seu pescoço, e montado no ser mitológico, vemos uma garota. Essa é Sasha, a reencarnação de Atena no século XVIII. Quem fazia essa pintura seria Alone, o receptáculo do deus maligno. Pandora então comenta: oh, mas que lindo! O desenho de uma moça montada em um Pégasus. O pincel do Senhor, sem dúvida, é digno de uma divindade. Alone então responde: a garota se chama Sasha, o Pégaso se chama Tema. Ambos eram meus amigos, amigos insubstituíveis.
Naquele momento voltamos a uma lembrança de Alone e ele desenhava a Sasha que fazia umas pulseiras de flores. Tema pergunta: o que você está fazendo, Sasha? E a garota responde que seria um amuleto. Este é do Tema e esse é para o Alone. Tema coloca em seu pulso e diz: é uma pulseira de flores. E Alone agradece a Sasha com um obrigado. Tema, porém, fala que um homem usar flores no braço seria algo meio afeminado. Além disso, algo assim vai acabar murchando um dia. Alone tentando suavizar a situação e a falta de educação de Tema dizia: a Sasha teve o trabalho de fazer isso pra gente. E Sasha então se pronuncia: não, mesmo que elas murchem e sumam, essa pulseira de flores é algo eterno. Alone e Tema ficam surpresos. Eterno? E Sasha então explica: é isso, mesmo que ela suma, é algo que vai proteger nós três. Isso é algo que nem mesmo um deus consegue cortar. É uma corrente de flores. Voltando ao castelo de Hades, Alone continua: até mesmo essa corrente de flores acabou murchando e sumindo. Sasha e Tema, eu me pergunto se os nossos laços acabaram sumindo também. Recentemente eu não consigo mais me lembrar do rosto dos dois. Tudo vai sumindo com as memórias de dias distantes. Desta maneira eu vou acabar esquecendo de tudo, até mesmo de mim mesmo. Eu, quem diabo sou eu? Essas eram as palavras do confuso Alone, que cada vez mais estava sendo possuído pela alma de Hades. Pandora observava todo o desespero do garoto por não conseguir desenhar o rosto de seus amigos. Então ela dizia: eu já falei várias vezes, meu senhor, o senhor é o rei do submundo. Alone, ainda confuso, se perguntava: rei do submundo? E Pandora responde: sim, é isso mesmo, é o rei do submundo, o senhor Hades. De repente, Alone, com seus olhos fechados, vê a estátua de Hades que toma a forma verdadeira do deus, utilizando suas sapures e empunhando a espada amaldiçoada. Ele então deixa seu pincel cair e diz: é isso mesmo, eu sou Hades, me sinto um pouco cansado. Pandora nesse momento dizia: senhor Hades, o senhor recentemente esteve absorvido com essas pinturas. O senhor deve descansar um pouco. Pandora observa a imagem pintada no quadro de Alone, a reencarnação da Atena, cujo rosto ele não conseguiu finalizar, montada no Pégaso mitológico. E nesse momento ela chama o espectro de Papillon. Papillon está aqui. A estrela terrestre então aparece. Sim, senhora, eu estou aqui. E Pandora o manda procurar uma garota chamada por Sasha. Provavelmente ela está por perto. E Papillon então se surpreende. Sasha, mas por acaso essa não é a princesa adormecida? Pandora não consegue acreditar e o espectro continua. Sim, é verdade, nos arredores de Florença, uma garota chamada Sasha caiu em um sono profundo, repentinamente há alguns meses atrás, e não consegue acordar desde então. Certamente ela não come nem bebe, mas apesar disso, ela não morre, mantendo sua beleza como se fosse uma deusa. Antes que se soubesse, o pessoal da cidade estava espalhando os rumores que seria uma princesa adormecida. Pandora então se pronuncia e pensar que existe uma garota assim, traga essa garota aqui. Não, na verdade não me importo se matar ela quando você chegar lá. Vá imediatamente. O espectro acata aquelas ordens e Pandora em pensamentos dizia: algo sobre isso me preocupa. Tudo bem se for algo infundado, mas, no entanto, se Sasha é essa princesa adormecida, ela seria mesmo Atena. Voltando ao santuário, o Tema continua sua discussão com Odisseus. Você disse que a Sasha é a Atena desta época? O serpentário responde que não havia dúvidas, tendo caído em uma doença do sono repentinamente por causa da aparição da Atena do futuro. É por causa disso que o despertar da Sasha como Atena foi obstruído, porque por existir duas Atenas em uma mesma era ocorreram coisas estranhas. Tema, você disse que protege essa Sasha. O Cavaleiro de Bronze confirma que sim, e Odisseus o responde: nesse caso se apresse e vá até ela. Provavelmente o exército de Hades também percebeu. Neste caso, certamente, eles irão matar a Sasha. Você não deve demorar mais. Se apresse, Tema. Proteja a Atena, Sasha. Saori, que foi mirada por Odisseus. Sasha, que foi mirada pelo exército de Hades. Qual será o destino das duas Atenas? E aqui, galera, se encerra a nossa saga de vídeos resumindo os 102 capítulos da saga Next Dimension. Lembrando que nessa mesma semana está acontecendo o retorno dessa saga lá no Japão e por isso, logo menos teremos o resumo dos novos capítulos aqui no canal, começando, é claro, pelo capítulo 103. Então não percam e compartilhem esse vídeo com os amigos para ajudar o canal e no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?